Cássia Nicoluzzi Tomás e esse é mais um episódio do meu podcast. Falar de mim não é fácil, né? Falar de si, das suas qualidades, dos seus defeitos é muito difícil. O que eu posso dizer é que a gente começa um ciclo de um jeito, né? E temos N possibilidades, N oportunidades de poder ser melhor. Então, quando eu era jovem e pensava no que eu queria ser, em quem eu queria ser, eu sempre pensava numa profissional, em alguém que fosse falar para os outros, ser gerente, ser coordenadora, trabalhar numa grande empresa. E eu acho que a nossa geração foi criada assim, mas não foi criada mais para ficar em casa, para cuidar de filho, para trocar fralda, para fazer almoço, para organizar a geladeira, ir no mercado. Os nossos pais já prevendo um futuro brilhante, não nos passam isso, né? Não me passaram, né? Então, quando eu me deparei primeiro com o casamento, já foi uma mudança muito brusca, porque eu tinha que saber o que tinha no almoço, saber o que tinha na janta, o que eu ia fazer, quem que ia organizar a casa, o que ia em cada lugar. Então aquilo já foi uma mudança que eu tive que fazer em mim para parar um pouco de pensar só no profissional e olhar para dentro de casa. E ali foi só o começo, né? Porque eu tinha um foco profissional muito grande e até chegava a ter com meu marido uma certa competição. Como a gente trabalhava no mesmo setor e fomos crescendo juntos, a princípio, eu ganhava mais, depois ele, depois eu. Então eu ficava inconscientemente, eu tinha uma certa competição. Se ele tá indo, eu também quero. Ele é júnior, virou sênior. Eu também preciso virar sênior. Eu preciso crescer. Mas não era uma coisa assim declarada, né? Lógico. Mas eu acho que inconscientemente eu queria também estar acima, estar à frente, estar junto, né? Participando, sendo o homem da casa, né? Eu acho que a mulher ela precisa ser feminina. Ela precisa, eu tento, né? Eu faço um exercício disso, porque eu sempre quero estar à frente de tudo, eu resolvo tudo, faço coisas de banco, coisas de mercado, lavo, ponho o carro para lavar. Então, às vezes, lá atrás eu comecei um processo junto com a minha espiritualidade, junto com Deus e junto com todos os problemas que isso traz, né? Da mulher estar querendo sempre estar à frente, sendo o homem da casa e não deixando o marido exercer o papel, né? Às vezes a gente mesmo bloqueia, né? Eu ia no restaurante, aí ele puxava a cadeira, eu sentava na outra. Aí da outra vez ele não ia mais puxar a cadeira para mim, né? Tudo que ele fazia me incomodava, né? Pequenas coisas, coisas do dia a dia, sempre dando ordem, sempre pedindo. Então ele não conseguia. Vamos pedir japonês. Não, japonês não. Eu quero isso. Então são nas pequenas coisas que a gente precisa aí ver o que realmente tem valor e o que realmente faz sentido, né? E quanto aquilo vai impactar, né? Se, não, hoje nós vamos pedir uma pizza. Vai mudar muita coisa? Vai ser tão ruim a ponto de gerar um conflito? E assim eu fui tentando perceber, né, com muitas dificuldades, né? Porque como foi tudo muito rápido no nosso casamento, a gente se conheceu, a gente logo casou, a gente logo mudou de cidade e depois fizemos algumas viagens, mas logo vieram os gêmeos. Então nós tínhamos 2 anos no máximo de relacionamento total, o que é pouco, o que é prematuro, e já vieram os gêmeos. Então eu acho que nós criamos
teve um espaço ali que faltou, né? Um tempo que faltou de crescimento de relacionamento. E logo já vieram 2 bebês. E eu tive que mergulhar na maternidade meio que sem saber o que fazer, porque eu já mal conseguia cuidar da casa, né? Porque eu tinha o meu trabalho que viajava e saía e enfim. E aí 2 bebês. O que que eu vou fazer? E foi um caos. O caos foi real, foi difícil. Depois que eles saíram da maternidade, que eu olhei aqueles 2 bebês, eu falei, Senhor, como eu vou fazer? E eles choravam muito, eles tinham muita cólica, então era dia e noite, dia e noite, dia e noite. Até a minha sogra, como eles nasceram em novembro e meu aniversário foi em janeiro, ela me deu de presente uma noite de sono. E foi o melhor presente, que eu consegui dormir 6 horas seguidas, depois de 3 meses, sem interrupção. E eu fiz aquilo sem culpa, porque é importante você ser mãe, mas é importante também você se deixar descansar, você não se sentir culpada por uma noite não ter amamentado, né? Não ter seguido o ciclo que a sociedade te impõe, que é uma livre demanda. Não, não dava livre demanda. Eram 2 bebês que mal conseguiam mamar, que não tinham força para sugar o leite. Então, até meu médico, depois dos 10 primeiros dias de amamentação, ele me chamou e falou assim: escuta, você veio aqui de um jeito, hoje, depois de 10 dias, você está acabada e seus filhos não engordaram. E aí, você vai querer manter só mamar no peito? Ou você vai sair daqui, vai comprar uma mamadeira, uma fórmula e vai deixar esses meninos fortes e vai se libertar disso? Você pode dar o peito, mas você precisa dar a mamadeira. E eu falei, é isso aí. Eu vou dar a mamadeira, não vou ser uma pior mãe. Ninguém é melhor ou pior porque deu ou não mamar no peito. Se você consegue, ok, que bom. E se você não consegue, tá tudo bem. Hoje, depois de uma mastectomia bilateral, se eu tivesse um bebê, por exemplo, aos 40, eu seria menos mãe porque eu amamentei os gêmeos e não amamentei esse novo bebê? Não, você tem que aceitar e ver aquilo como algo natural, como algo que não vai impactar na vida do seu filho, ou na sua vida, ou no seu Instagram, por exemplo. Então, foram pequenas coisas que foram acontecendo nessa maternidade, que foram me fazendo entender. Claro que eu carregava 1000 tipos de culpa, né? Porque eu trabalhava, porque eu viajava, porque eu deixava eles com babá, deixava eles com a minha mãe, mas eu fazia de tudo para eles terem uma rotina que fizesse bem para eles, né? Uma rotina certinha, uma rotina com horário. Eles dormiam sempre super cedo, 6h30 eu já dava janta, 7 horas eles já estavam tomando banho e indo dormir. Então, isso sim é você ser uma boa mãe, é ter uma casa em paz, né? Apesar de todo o choro, de todo o processo, né? De falar, Deus, eu não vou aguentar, eu não vou aguentar, eu não estou dormindo, tá muito difícil. E Deus me dava força todos os dias para levantar e trabalhar, mesmo após uma noite mal dormida, que muitas vezes eu falava, por que que eu estou passando por tudo isso, Senhor? Por quê? É muito para mim, eu não vou aguentar. Mas aquilo tudo era um preparo para eu ser alguém melhor, uma mulher melhor, me enxergar como mãe, né? Porque eu sempre quis ser mãe, mas a hora que vem o filho, a maternidade, todos sabem, não é nada de flores, são poucas flores. Tem os momentos de flores, mas tem muita responsabilidade, tem muita renúncia e tem muita correria. O que eu, como mulher, faço
para tudo dar certo, eu nem eu, se eu colocar no papel, eu não sei como que eu aguento. Porque a gente tem que ser boa mãe, profissional, tá com o corpo em dia, boa esposa, cozinhar quando possível, ir ao mercado, ir na escola, resolver com a professora, conversar sobre comportamento e dar um bom exemplo e uma educação para o filho, que não é fácil, né? Você ter o controle de tudo. Esses tempos mesmo recebi um convite para ir na escola num sábado de Dia das Mães e estava no meio da semana em reunião, olhei o convite, marquei a data lá, o horário e fui até a escola. Aí quando eu cheguei lá, no sábado de manhã, um monte de mãe com cestas, toalha, xadrez para fazer piquenique. E eu tava com os dois e um sonho. Só. Eu falei, gente do céu, o que é isso? Tá rolando um piquenique aqui, eu não tô sabendo de nada. Pois eu peguei eles, fiz do limão uma limonada. É isso, é você não se desesperar e sempre tentar encontrar o melhor da situação, né? Pensar, respirar. Eles viviam me pedindo para comprar coisa na cantina. Eu falei, pois é hoje. É hoje que nós vamos comprar alguma coisa bem gostosa nessa cantina. Eles amaram. Compraram porcaria lá. Nem sei o que eles... Adoraram aquele momento. E acharam o máximo que a mãe deles comprou lá os tubetes lá na cantina e eles puderam compartilhar lá e comer com os amiguinhos. E não se sentir culpada por isso, porque cada um tem o seu papel, tem a sua rotina e tá tudo bem. Se você trabalha, se você cuida dos seus filhos o dia todo, se você tem uma empregada para cada filho, ninguém é menos mãe por isso ou menos mulher por isso. O importante é o que você é na sua casa e o que você leva e mostra para os seus filhos. Quando eu resolvi, que foi a partir do câncer de mama, que eu deixei o Eduardo tomar conta de mim, que eu entendi o papel dele como marido e o meu como esposa, inclusive em questão do sobrenome. Eu não utilizava o sobrenome dele. Tássia Nicoluzzi, ponto. E eu tinha o Tomás. E eu não, nem os documentos. Eu fui deixando, até que eu falei, não, peraí. Eu coloquei esse nome e eu vou honrar o sobrenome dele, eu vou utilizar. Quando eu assumi o cargo lá em Rondonópolis, sem que eu pedisse, eles colocaram Tássia Tomás. Eu falei, olha como Deus fala, é isso que eu preciso assumir o meu marido como um esposo, como alguém que eu amo e sou uma mulher casada e vou cuidar da minha casa, como Deus quer. Não é uma submissão, mas uma certa permissão de você permitir que o seu marido faça coisas por você, você se permitir fazer um arroz, um feijão de vez em quando, parar para fazer, né? E agradar a sua família com... Eu vejo muito a comida como... A comida te abraça, né? Eu gosto de abraçar com comida. Então, assim, quero agradar, eu vou lá, faço uma comida, faço uma entrada, um prato diferente, né? Então, eu resgatei isso lá de dentro para conseguir organizar a minha família de uma maneira mais madura, eu acho. E depois que eu consegui isso, o meu casamento ficou em paz, ficou leve. Hoje eu vejo a gente muito maduro, né? Hoje a gente acabou voltando para Londrina porque o Eduardo foi promovido, ele cresceu e eu dei um passo para trás. E tá tudo bem. Ele pode ir. A gente tá junto, nós somos um só. O que ele tem, o que ele é, sou eu também, né? Eu faço parte desse crescimento dele e ele do meu. Então eu acabei ainda
tendo que sair de Rondonópolis com uma dorzinha no coração, porque foi uma cidade que me acolheu, um trabalho, os amigos. Assumi uma vaga aqui em Londrina, agora, dando um pequeno passo para trás, para ele dar alguns para frente. E assumindo que o meu marido pode sim morar longe, né, por alguns dias da semana, e eu vou dar conta e aceitar que a minha vida é corrida, é puxado e pronto. Ele fala, às vezes eu falo, ai, tô muito cansativo, não sei se eu vou aguentar. Ele fala, amor, aceita que dói menos. É tipo isso. Eu acordo segunda-feira, 6 horas da manhã, eu vou na academia, eu já deixei comida pronta no domingo para otimizar o tempo ali na segunda-feira, que é o dia que o Eduardo almoça. Eu trabalho, eu volto, eu almoço, eu pego os meninos, eu levo para a escola, eu volto para o trabalho, assumo todas as minhas reuniões, compromissos, passo na escola, pego eles, jogo beach tênis, vou para casa. Quando eu vejo, eu já fiz tanta coisa que eu falo, não, meu Deus do céu, meu dia deve ter, não sei, 40 horas. E eu tenho uma energia, eu não posso tomar hormônios, eu não posso fazer reposição hormonal por enquanto, ou para sempre, eu não sei, né? Porque eu tive um câncer hormonal. Então eu creio que tá aqui, ó. A mente, o pensamento é o segredo de tudo. Hoje mesmo, para gravar aqui, eu tava cansada. Ontem foi aniversário do meu marido. Eu tive uma semana bem puxada no meu trabalho, rodei bastante, viajando e eu falei, poxa, será que eu vou? Será que eu vou até lá? Mas eu falei, peraí, qual que é o meu propósito? O que que eu me propus? A fazer esse podcast para ouvir a minha história, para eu me organizar, para eu ouvir a minha voz e ver como fica e fazer uma brincadeira ou postar no Instagram ou ajudar as pessoas, que é isso que eu tenho no meu coração. É isso que Deus vem falando para mim o tempo todo através de N sinais que toda vez que eu rezo, eu falo, Deus, me mostra. Nesses tempos eu estava também chateada, entrando no meu trabalho, por algum motivo estava triste, e eu falei, Deus, me mostra que o Senhor está aqui. E quando eu olhei no lobby lá do prédio, um prédio comercial, tinha um senhor lendo uma Bíblia. Eu olhei, falei, gente, qual a chance de ter uma pessoa lendo uma Bíblia 8 horas da manhã num prédio comercial, num sofazinho? Nenhum. Eu peguei aquilo como um sinal, uma força. E assim como eu estava dizendo, vindo para cá hoje, eu rezei, rezei e tive vários sinais de que era para eu vir. E eu tenho que ter força e o pensamento positivo. O que que eu me propus? Eu me propus a gravar, a fazer, então eu vou lá, vou dar o meu melhor e vou pedir para Deus me abençoar nas palavras, que eu possa trazer verdades que ajudem alguém, que eu toque o coração de alguém. Eu vindo para cá, assim, agora me lembrando, eu deixei uma moça com uma menininha atravessar a rua e elas ficaram tão felizes e eu dei um tchauzinho para a menina e ela abriu um sorriso, assim, como se ela tivesse, meu Deus, vendo alguém super que ela admira, alguém super legal. E isso foi agora, foi 1 minuto. Então, aí eu até fiquei mesmo, falei, poxa, como é bom a gente abrir um sorriso, como é bom a gente inspirar alguém e poder contar a história, ou simplesmente deixar passar ali na faixa de pedestre, né? Fazer o bem pro próximo. E eu acho que esse é o intuito desses 4 episódios que eu gravei. Penso em uma próxima temporada, não sei. Vou ver com as minhas amigas, vou postar para vocês aí que fizeram parte de todo esse processo. Eu tenho N pessoas que são milagres na minha vida e que me apoiam todos os dias, que é a minha família, o meu marido, né? Meu marido, os meus filhos, a minha família, as minhas amigas por essas andanças aí que eu fiz, que são pessoas que eu tenho certeza que foram colocadas por Deus na minha vida,
né? Inclusive Rondonópolis, Cascavel, Luiz Eduardo Magalhães e Londrina também, pessoas que vão, pessoas que voltam, pessoas novas que aparecem, né? E, e é isso, né? Eu finalizo aqui esperando poder ter tocado o coração de muitas pessoas e me preparando para o que está por vir aí a próxima temporada.